Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Agradecer a presença aí de todas, todos, todes, aqui às 11 da manhã, né? Às 11 da madrugada, não tem no sábado. Pois é, né? Assistir essa palestra com a Jaqueline, pessoa que dispensa apresentações. Estamos muito felizes e obrigado, Jaqueline, né? Já disse no particular, agora dizendo publicamente, obrigado por sua participação, por ter topado. Estamos muito felizes. Vou começar apresentando rapidamente, gente, né, um pouco da nossa proposta, né, meu nome é Thales, nós somos do Inconsciente Real, uma rede de psicanalistas lacanianos, viemos do desdobramento do coletivo feminista, atendendo a demanda de saúde mental do coletivo feminista, né, dentro dessa proposta do feminismo, discutindo as questões de gênero e tudo mais, e acabamos por expandir, né, atendendo, enfim, acabamos de atender todos os públicos, outras instituições também, e é isso, hoje em dia contamos com cerca de 36 analistas, se não me engano, né, por aí vai, e é isso, fazemos atividades, grupos de estudos, e um dos pontos que pensamos, né, dentro dos nossos grupos de estudos, temos o grupo de estudo de psicanálise e feminismo, e a Jaqueline foi a sugestão que tivemos pessoas que já assistiram aulas da Jaqueline e achavam que esse tema, ela fala sobre o Judith Butler, para nós cairia muito, muito bem, fizemos o convite. E a gente, até a gente como analistas lacanianos, a gente acaba tendo uma certa dificuldade, muitas vezes, de estudar, de entender Butler, né? Até pela própria crítica, pelas próprias críticas que ela faz, né? Acho uma pensadora contemporânea que vale muito para a gente. Então, sem mais delongas, vamos lá. Novamente agradecendo a presença de todos. E é isso, tá bom? Boa palestra aí para todos nós. E a Jaqueline vai fazer uma apresentação mais expositiva, depois vai abrir, como a gente combinou, vai abrir mais para perguntas para participações, né? Por ser online, acaba mudando essa dinâmica, né? Nas presenciais, acaba tendo trocas muitas vezes mais fáceis, né? Agora, online, acaba atravessando um pouco isso. E, bem, é isso, tá bom, gente? Então, boa apresentação para todos nós. Novamente, obrigado, Jaque. E a palavra aí está com você, tá bom? Bom dia, né, para todo mundo. Esse sábado, aqui em São Paulo, a gente está tendo um sábado de sol, né? Enfim, agradeço demais, né, ao Thales, a Paula, ao pessoal do coletivo pelo convite, recebi com imenso prazer. Agradeço também a querida Isabela Venturosa pela indicação, né, e, enfim, estou tendo, assim, acho que o privilégio, né, de ver aqui já várias pessoas muito queridas, que eu tenho, né, diálogo e que acompanho as pesquisas já há algum tempo, né, tem pessoas que por conta dessa rede de internet a gente acaba se conhecendo, também agradeço demais, né, por estarem aqui hoje, né, para a gente conversar. Deixa eu ligar aqui o cronômetro, porque a gente se empolga, né, então para controlar bem o tempo. Enfim, né, eu acho que a ideia um pouco na verdade, fazer meio que uma introdução mesmo ao pensamento da Butler, pegando especificamente, eu acho que duas questões fundamentais, que eu acredito que são questões que dialogam bastante com as teorias psicanalíticas e são as questões também pelas quais ela vai produzir um diálogo e uma crítica a algumas teorias psicanalistas, né? Dentre elas, eu acho que aqui a Butler, de alguma maneira, tem o que a gente pode chamar meio que na astrologia, aquele crush invertido, seria o Lacan, que é, de alguma maneira, alguém, né, que ela lê bastante, que ela produz, então, um diálogo e um diálogo crítico, né, em relação a algumas questões específicas do pensamento lacaniano. A ideia, um pouco, então, né, é pensar alguns desses conceitos, como é que ela está formulando esses conceitos, como, de alguma maneira, a partir dessa formulação,
ela vai produzir esse distanciamento, principalmente da teoria psicanalítica lacaniana, e aí eu acho que eu já começo dizendo que eu não sou uma super leitora de Lacan, né, muito pelo contrário, eu tenho uma leitura, assim, eu acho que muito básica, muito usual, então eu vou apresentar muito o Lacan da Butler, né, que eu acho que uma característica importante da Butler também, e do modo como ela está trabalhando algumas questões, enfim, né, para a gente pensar. Fiz uma apresentaçãozinha de PowerPoint, os meus PowerPoints são super primitivos, mas a intenção é boa, é de coração, e é claro, assim, que vocês podem ficar super à vontade para reagir, né, eu vou tentar, de tempos em tempos, ficar dando uma olhadinha no chat para ver se tem alguma questão, Thales e Paulo também, se aparecer alguma questão no chat, vocês quiserem me falar, também fiquem à vontade, e vou tentar terminar para sobrar um tempo, enfim, para a gente discutir, colocar questões, para todo mundo ficar bem à vontade nesse sentido. Deixa eu começar aqui, colocar a apresentação para vocês. Deixa eu voltar. Vou ter spoiler da apresentação inteira agora, que eu acabei tirando ela do ponto inicial. É bom que todo mundo meio que já fica sabendo. Isso. Tá dando para ver direitinho? Bom, então tá bom. Bom, eu acho que a primeira coisa talvez importante, né, para a gente pensar um pouco, é essa questão, né, de quem é a Judith Butler, né, e aí eu acho que estou fazendo uma pergunta, né, não muito existencial, ou astrológica, ou psicanalítica, mas uma pergunta mais teórica mesmo, né, como é que a gente, olhando a produção teórica da Butler, como é que a gente encaixa ela em algumas das nossas caixinhas teórico-metodológicas de pensamento, né, de produção de conhecimento, de produção de filosofia, de produção de pensamento. E aí eu acho que tem, então, uma tensão nesse sentido de tentar, de alguma maneira, encaixotar a Butler em uma dessas caixinhas. Então, é muito comum, por exemplo, a gente entender, né, ou ouvir da Butler como uma teórica queer, né? Mas, quando a gente vai olhando para o pensamento dela, a gente percebe que o diálogo com a teoria queer é um diálogo que existe, mas ele não esgota, né, no sentido de que ela não está necessariamente produzindo uma análise extensa, profunda e densa sobre as teorias queer, né? Ela flerta, ela dialoga, mas ela segue, enfim, pensando uma série de outras questões também. A outra questão importante, né, seria a gente pensar a Butler como uma autora de estudos de gênero ou uma autora mesmo de estudos feministas. E certamente, eu acho que esse é um recorte que, de alguma maneira, produziu uma posição importante pública para Butler, né? É interessante a gente pensar como a teoria dela ganha visibilidade na medida em que realmente, né, ela se propõe, desde o início da sua trajetória acadêmica e da sua produção teórica, realmente produzir uma teoria que dialogasse com as teorias feministas e que realmente se dispusesse a pensar o conceito de gênero como um conceito analítico, né? Então, ela está muito realmente interessada nessa agenda. Porém, né, agora, a gente olhando para o pensamento da Butler, não dá só para a gente encaixá-la como uma autora feminista ou uma teórica de gênero, né? É interessante a gente pensar como a obra dela, de alguma maneira, é uma obra que está intercalando e interseccionando uma série de temáticas. Paródia, né? E aí eu estou colocando a paródia porque é uma categoria, né, da linguagem, dos estudos de linguagem, que aparece principalmente nos primeiros textos da Butler, né? Ela que é uma filósofa, né? Se reconhece muito como uma filósofa da linguagem e que é professora no Departamento de Linguística, né, e Literatura Comparada da Universidade
de Berkeley, e que, de alguma maneira, então, sempre produziu, né, as teorias dela sempre tiveram uma preocupação de realmente se relacionar com a produção teórica, né, estruturalista, e, consequentemente, né, de pensar uma relação de mais crush, né, com o pós-estruturalismo e uma teoria da linguagem a partir dessas dimensões também. A gente poderia, então, dizer que ela é uma autora, enfim, que pensa a ética e filosofia política? Sim, também, porque a gente vai ver principalmente que os últimos anos de produção teórica da Butler são anos dedicados, né? Ela tem realmente feito uma produção muito extensa para pensar essa dimensão da conjuntura política mundial, né? Ela começa nisso quando ela se propõe a pensar desdobramentos relacionados ao 11 de setembro nos Estados Unidos, né? O enfrentamento das guerras, o modo como ela começa pensando o próprio conceito de abjeção relacionado às teorias de gênero e às teorias queer, e ela vai ampliando esse conceito de abjeção para pensar situações de refúgio, né, enfim, né, toda uma dimensão para pensar a produção de uma linguagem política e as disputas dentro de um Estado-nação. Ela também, né, pode ser entendida como uma teórica do sujeito, porque, né, eu acho que e o sujeito, né, o modo como a Butler entende a noção de sujeito, eu acho que vai ser muito central para essa nossa conversa de hoje, né, porque é realmente nessa dimensão de produzir essa teoria do sujeito que ela encontra a necessidade de fazer um distanciamento, né, do modo... Jaque, perdão de interromper. Você, ao menos aqui na minha tela, o seu PowerPoint está fixo. Você está mudando, por acaso, Não, estou mesmo. Tá. Tá aparecendo... Perdão interromper. Imagina. Tá aparecendo o Quem é Judith Butler, né, para vocês? Isso. Não, é isso mesmo. É que eu não tenho, eu sou tão tosca que eu não sei fazer aquela coisa de descendo, sabe? À medida que você vai falando, vai descendo aquele PowerPoint interativo. Mas eu vou tentar melhorar, porque agora que a gente está nessa coisa de internet, a gente precisa surpreender visualmente. Não basta só ter livros atrás, né? Você tem que ter outras. Obrigada, Thales. A outra questão, né, é a questão realmente das teorias do poder, né, então que de alguma maneira, né, ela está se propondo pensar uma teoria política e a produção de um sujeito que não está necessariamente atrelado às teorias da dominação, né, que seria uma linguagem, uma teoria política, que estaria relacionada a uma filosofia crítica, mas pensando a produção de poder, né, e a noção de sujeito atrelado a essa ideia, né, que é uma ideia que vem de um diálogo muito importante que ela estabelece com Michel Foucault, que é essa dimensão da noção de sujeito de poder. E a questão, que eu acho que é a questão talvez final, né, e que a gente vem percebendo um investimento muito importante da Butler nesse sentido, principalmente, né, a partir dos textos que ela escreve, a partir de 2013, né, e 2014, que é essa dimensão de pensar, né, a noção de violência e o que ela vem chamando de violência ética, e a partir dessa noção, pensar uma teoria do reconhecimento, né, e aí, novamente, a gente volta para a centralidade do sujeito, e da noção de sujeito no pensamento da Butler, na medida em que ela está tentando articular realmente essa teoria do sujeito. Bom, eu trouxe aqui, né, uma foto que eu gosto muito de apresentar, da Butler criança, né, para a gente meio que posicionar a sujeita, né, no local de nascimento. Ela nasceu, né, estamos falando de uma pisciana, que nasceu, né, em 1956,
e que, né, de alguma maneira, né, vem, né, na verdade, de uma experiência familiar de situação de refúgio, né, na medida em que a Butler é de uma família judia que sofreu, né, com toda a perseguição e todo o genocídio que a população judaica sofreu na Segunda Guerra Mundial, e que encontra, então, nos Estados Unidos uma possibilidade de refúgio. Ela marca, então, né, o surgimento dessa primeira geração, que é uma geração, né, que estaria, sim, cristiana revolucionária, treteira, né, que estaria, de alguma maneira, né, totalmente configurada a essa experiência, né, de se construir e de construir uma relação de reconhecimento, pertencimento e nacionalidade de um sujeito que ingressa no território exatamente por conta de uma situação de refúgio. Então, essa situação da guerra e do refúgio, ela é realmente uma situação que marca a trajetória da Butler, né, porque vem dessa experiência familiar, né. Ela, por ser de família judia, estudou, então, sempre em colégios confessionais, né, em colégios judaicos. Dessa experiência dos colégios judaicos é que vem, de alguma maneira, enfim, né, esse interesse e uma iniciação à filosofia, na medida em que ela, inclusive, né, conta um pouco, eu acho que dessa questão biográfica, né, a Butler não é uma autora que fica falando de si ou se colocando muito nas análises dela, mas então a gente vai juntando, né, umas curiosidades que ela fala numa entrevista aqui, numa entrevista ali, e principalmente, né, acho que as questões que ela traz logo na introdução, né, do livro dela mais famoso, que seria o Problemas de Gênero, em que ela está, de alguma maneira, pensando a polissemia da categoria problema, né, e aí ela vai se descrever, né, o modo como ela era entendida nessa escola judaica como uma garota problema, exatamente porque ela não se enquadrava, né, e aí, né, o enquadramento em si não é um conceito, não aparece como conceito em problemas de gênero, mas vai aparecer como um conceito importante pelo menos 10 anos depois, quando ela vai escrever Quadros de Guerra, né, que é realmente o momento em que ela começa a falar sobre essa situação da guerra e a situação de refúgio. Bom, ela era uma pisciana falante, né, e a gente pode, de repente, pensar um ascendente em Gêmeos, alguma coisa assim, e isso não, né, como diz na minha terra, não ornava com essa coisa de ser uma mulher, né, e uma menina com essa coisa realmente mais falante, né, então, comumente, ela era retirada da sala de aula, e ela, então, ficava com um rabino que a iniciou em filosofia, né, então ela começou muito cedo a ler Spinoza, a ler, de alguma maneira, filósofos que tinham uma tradição judaica, né, e que eram judeus no continente europeu, e que foi fundamental, na verdade, para colocar nela uma paixão muito cedo, né, ainda muito precoce, pela filosofia, pelas tretas filosóficas e a necessidade realmente de cursar filosofia. Tem eu acho que uma questão fundamental aí também, que é, né, que desde muito cedo a Butler já não se reconhecia como uma pessoa heterossexual, né, então ela também já percebia, né, que havia, de alguma maneira, nela, um conjunto de desencaixes que a colocava sempre numa condição, e nessa condição de sujeito-problema. E é essa sensação também, né, que vai ser fundamental para direcioná-la também num olhar filosófico que, de alguma maneira, né, fosse fundamental pensar a constituição do sujeito que precisa lutar constantemente pelo reconhecimento da sua própria posição de sujeito. Né? Então, essa ideia, né, de uma posição de sujeito que não está dada, de algo que é produzido na relação,
e que fundamentalmente é materializado num corpo, né? Então, são os corpos, de alguma maneira, e o modo como historicamente esses corpos são pensados e são visibilizados, que produzem essas inteligibilidades de sujeito, né? O sujeito que é necessariamente reconhecido como sujeito, e esse sujeito que fica o tempo todo disputando esse reconhecimento. É esse sujeito o foco do pensamento butleriano, né? De alguma maneira, ela está sempre olhando para esse sujeito, porque reconhecendo as devidas proporções e reconhecendo as próprias posições de privilégio que ela tem, como uma mulher branca, nascida nos Estados Unidos, ela entende também como, né, o modo como mulheres, né, lésbicas ocuparam posições e ocupam posições sociais e ocuparam posições de reconhecimento problemáticas, né, dentro do próprio movimento feminista, que era super importante, então, pensar os desdobramentos dessa posição. Bom, enfim, né, ela, então, vai estudar filosofia em Yale. Em 1993, ela ingressa realmente como docente nessa universidade, né, em Berkeley. Simplesmente Butler é professora na Califórnia. E ela, então, realmente passa, né, essa posição também que ela ocupa como docente. É interessante porque a coloca numa posição não de uma filosofia mais tradicional, mas de uma produção filosófica que precisa se desenhar sempre nessa conexão entre a produção da linguagem e da política, né? Então, essas duas dimensões são dimensões que ficam muito importantes dentro do pensamento butleriano. Acredito que é importante a gente pensar um pouco também de qual metodologia que a gente está falando quando a gente está pensando a Butler, e por que ela também ocupa uma posição metodológica que dificulta a gente encaixá-la numa caixinha, né? Falar assim, é teórica queer, é teórica de gênero, é filósofa política, assim, né? Ela vai deslizando por essas temáticas, né? E isso está muito dentro da própria relação teórico-metodológica que ela estabelece, né? A Butler, ela herda uma discussão, que é uma discussão que estava sendo feita, né, principalmente ali na década de 70 e na década de 80, pelo pensamento, por alguns pensadores franceses, né, que a gente, de alguma maneira, nesse processo classificatório, teórico classificatório, vai classificar como pós-estruturalistas, né, que era essa dimensão de pensar a produção social de um problema. Esse recurso, né, e essa preocupação não é uma preocupação que surge com a Butler, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o pensamento da... Ai, gente, de vez em quando vai ter um gato passando. O pensamento enfim, o pensamento do Foucault. O Foucault está muito voltado, né, para essa dimensão. A gente tem o Deleuze e Guattari também, Derrida, né, que são, de alguma maneira, né, pensadores importantes para construir esse processo que a gente chama de pós-estruturalismo e que vão ser super importantes para Butler, para pensar essa dimensão, né, de encarar essa noção de pensar problema, né? E ela está tão conectada com essa formulação que é por isso também que problemas de gênero se chamam problemas de gênero, né? Ela está tentando entender a construção social da categoria gênero como um problema social, né? E aí como essas questões todas são questões que se colocam a partir desse processo. Dentro dessa dimensão, eu acho que traz também uma questão que vai ser muito cara ao próprio Foucault e que, de alguma maneira, né, marca muito o modo como ela produz teoria, que é, então, encarar a necessidade de se produzir genealogias de determinados problemas sociais,
né? As genealogias, elas seriam um recorte temporal, mas ele não tem necessariamente uma dinâmica cronológica, né? Diacrônica, né? Você está falando de uma historicidade, mas você está falando de uma historicidade que tem como fundamento essencial a relação com o presente, né? Então, a explicação de um contexto que é presente. Então, o seu ponto de partida é sempre o que está acontecendo naquele momento e o que está bombando nas redes sociais, na conjuntura, na mídia, como problema social naquele momento. A Butler, então, esse exercício genealógico que a gente vai ver no pensamento do Foucault, por exemplo, quando ele está falando sobre sexualidade, né, que ele faz uma história da sexualidade que não é uma história cronológica, linear, né, é uma história que tem essa relação entre presentes e recortes discursivos do passado. Quando o Foucault está falando, por exemplo, sobre biopolítica, né, em que ele vai fazendo esse recurso também. A Butler, de alguma maneira, ela está produzindo esse mesmo exercício, só que ela não vai para fragmentos históricos ou arqueológicos, como o Foucault fazia. Ela vai para a filosofia. Então, toda vez que a Butler traz, né, autoras e autores, seja no Problemas de Gênero, né, todo esse pessoal da psicanálise, da teoria feminista, seja quando ela está falando do Hegel, seja quando ela está falando do Lacan, seja quando ela, enfim, ela não está necessariamente assumindo um compromisso epistêmico ou hermenêutico de pensar aquela obra, vamos dizer, cortada do começo ao fim. Ela está fazendo uma análise genealógica daquele pensamento. O que isso significa? Significa que ela sempre vai trazer para o texto dela o recorte do pensamento que, de alguma maneira, se desdobra para pensar uma questão presente, um acontecimento de um problema presente. Então, é por isso que é muito comum a gente pensar, e as pessoas falarem assim, mas quando a Butler fala da Hannah Arendt, ela não cita isso, não cita aquilo outro. Ela não vai citar, né? Porque ela não está produzindo uma filosofia hermenêutica. Ela está produzindo um exercício genealógico. E essas duas coisas são muito diferentes, né? Então, ela não está preocupada em necessariamente construir uma hermenêutica desses autores que ela traz para o texto, mas está preocupada em trazer conceitos e fundamentos desses autores que, de alguma maneira, amparam determinados recortes e que, consequentemente, servem de justificativas éticas para produzir problemas sociais atuais, né? Então, o Lacan que ela traz é um recorte, a Arendt que ela traz é um recorte, o Hegel que ela traz é um recorte, e acho que é super importante a gente entender isso, para a gente pensar também quais são as limitações, né, que ela coloca na medida em que ela produz essa dimensão teórico-metodológica, e quais são as questões que ela ajuda a gente a pensar na medida em que ela estabelece que esses olhares teóricos se tornam olhares éticos, na medida em que eles se tornam recortes importantes para amparar determinados problemas sociais, né? Então, eu acho que essa é uma dimensão, assim, que eu acho que é super importante para a gente pensar. Tem alguma questão no chat? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Bom, é nesse sentido, né, que a gente percebe que aí ela tenta produzir uma questão em que ela vai, ao mesmo tempo, se deslocando, né, da teoria do pós-estruturalismo francês, em que a gente, de alguma maneira, passa a entender como um construcionismo social,
né, e ela vai se aproximando de uma coisa que talvez dentro do pós-estruturalismo francês seja mais pensado pelo próprio Derrida, que seria esse desconstrucionismo, né, ou seja, pensar processos de desconstrução. Eu acho que alguém fez uma pergunta, é isso? Ah, eu vou chegar lá, Carol, tá? Quando a gente chegar um pouquinho mais à frente na coisa do sujeito, aí a gente vai fazer essa distinção, eu acho que vai ficar mais claro. Bom, essa questão né, da gente pensar um pouco, né, então, essa dimensão do desconstrucionismo estaria exatamente, né, eu acho que num exercício fundamental que a Butler está se propondo fazer, na medida em que ela está fazendo esse exercício genealógico, que é, de alguma maneira, tentar sempre pensar o modo como você limpa qualquer possibilidade de pré-discursividade na tradução ou na inteligibilidade sobre um determinado problema social. Né? O que isso significa? Né? Significa que ela está sempre preocupada em apontar que mesmo as teorias mais construcionistas, que mais apostam na noção de que as coisas são produzidas a partir de relação social, são teorias que dão uma escorregada, e uma escorregada que constrói a possibilidade de uma pré-discursividade. O que seria essa pré-discursividade? A noção de pré-discursividade, né, vem com toda uma discussão filosófica que está tentando pensar que, de alguma maneira, existe alguma coisa que estaria fora das relações sociais, ou seja, fora do discurso. Por isso, é pré-discursivo. Né? O discurso, então, e a ideia de discurso como relação social é uma coisa que já começa a ser desenhada pelo estruturalismo francês, e que é muito aprofundada pelo pós-estruturalismo, né? Então, essa dimensão da produção do sentido, que vem pela relação, e isso é uma coisa que está muito forte no pensamento do Lacan, né? E que vem realmente desse desenho, desse estruturalismo. O pós-estruturalismo, então, vai enfrentar esse problema da relação, né, e da produção do sentido pela relação, mas tentando pensar que dentro do estruturalismo, o estruturalismo conservou algo que, de alguma maneira, reservava uma pré-discursividade, ou seja, que as coisas não vinham 100% de algo, né, que estaria na relação social, mas que haveria algo sempre fora da relação social. É isso que, de alguma maneira, dentro do estruturalismo, a gente aprende a pensar como estrutura, né, principalmente a partir dessa relação com a linguística estrutural, essa dimensão toda do significante, do significado, né, que vai produzir a teoria do simbólico, ela é uma dimensão, né, que está pensando, de alguma maneira, a estrutura como algo que estaria fora das relações sociais, na medida em que, quando a gente se relaciona, a gente representa, né, ou a gente traz uma série de entendimentos que estariam nessa estrutura. Essa dimensão da estrutura, os pós-estruturalistas estão, por isso que eles são chamados de pós, né? Tem pós-pago, pós-graduando, pós-estruturalista. Eles são chamados de pós exatamente porque eles estão tentando retirar essa dimensão da estrutura, porque por esse entendimento de que a estrutura ela acaba produzindo uma pré-discursividade, ou seja, ela retira algo para fora do discurso, ela retiraria algo para fora da relação social, né? Então, a Butler, ela realmente tem esse problema como um problema central, e é a partir desse problema, na verdade, que ela vai estabelecer essa leitura genealógica, né, com esses autores
do estruturalismo, né, e aí a psicanálise estruturalista entra nesse sentido também, e vai estabelecer um distanciamento também do pensamento fenomenológico, né, ou seja, todo pensamento que de alguma maneira supõe uma pré-discursividade, a Butler está tentando se distanciar desse pensamento. Nesse sentido, então, né, e aí já que, de alguma maneira, né, esse próprio desenho e essa necessidade de produzir um distanciamento da pré-discursividade faz com que, então, dentro do pensamento da Butler, haja um deslocamento, né, e eu acho que 2 deslocamentos fundamentais, né, o primeiro, o entendimento da produção do sujeito, né, e de onde se dá essa produção, e, consequentemente, o que ela está chamando de subjetividade. Né? A subjetividade, ela estaria totalmente relacionada à produção do sujeito, mas ela não seria, né, se distanciando de uma concepção estruturalista, e aí eu acho que nesse sentido, até em várias teorias dela, ela está recuperando até muito mais o Lévi-Strauss para falar sobre, para né, produzir uma oposição, e do que necessariamente ao Lacan, né, mas ela também, claro, está se distanciando dessa dimensão do simbolismo e do real, né, do pensamento lacaniano, que é, de alguma maneira, a necessidade, né, de se produzir enfim, né, uma teoria que dê conta de entender a subjetividade como uma materialidade. E aí eu acho que é fundamental a gente entender o que ela está chamando de materialidade, né? A noção de materialidade, né, e essa ideia de materialidade, ela vem, claro, né, de uma inspiração do materialismo histórico, então do pensamento marxiniano, mas ela não tem exatamente a mesma configuração da noção de matéria, né? A materialidade, de alguma maneira, ela ajuda a gente, ou permite que a gente conecte ao sujeito e a essa dimensão da relação, né? Então, dessa produção do sujeito que é relacional, que a gente faça isso conectando sempre uma teoria da ação. E uma teoria da ação que produz coisas palpáveis, ou seja, coisas pegáveis. O sujeito é algo que a gente pega, né? Algo que a gente pega é ótimo. Na pandemia, talvez nem tanto, né? Enfim, mas a ideia um pouco é essa, né? Ou seja, o sujeito, ele é alguém que existe como sujeito porque a gente vê, né? A gente pode pegar. Então, tem uma dimensão sensitiva, afetiva, né, e visual que se torna fundamental nessa concepção de sujeito, exatamente porque a fala, né, ela existe apenas enquanto materialidade. E não existiria fragmentos ou qualquer coisa que estivesse para além da fala e que, consequentemente, estruturaria os sentidos dessa fala, né? Esse sentido, ele é sempre materializado, ele é sempre visível, ele é sempre apalpável. É por isso que o pós-estruturalismo vai pagar muito pau para o corpo. E o corpo se torna essencial na filosofia e na teoria social francesa, exatamente porque quando você começa a falar de materialidade e quando você realmente relaciona a única e exclusivamente possibilidade de existência do sujeito à existência de um corpo, você precisa olhar para esse corpo. Esse corpo, então, se torna a materialidade por excelência. Né? É o agir do corpo e é o agir sobre o corpo que construiria necessariamente todas as questões e que seria fundamental para construir esse sujeito. Nesse sentido, então,
a gente pode pensar que a subjetividade, o que a Butler chama de subjetividade, também é uma materialidade, porque a subjetividade não é algo que a gente coloca de dentro para fora, mas é algo que vem de fora para dentro. Ou seja, né, tem uma dimensão e uma centralidade no exterior, né, nas ações de exterioridade. E a exterioridade não é exteriorização, né? São duas palavras, enfim, parecidas, mas é importante a gente entender um pouco as diferenças, até para a gente entender por que a Butler se percebe muito mais como desconstrucionista do que como construcionista, né? Quando ela está falando, quando a gente fala de exteriorização, né, por exemplo, a gente está falando, de alguma maneira, né, de um processo, né, em que você tem um interior e uma subjetividade, né, interior, que mesmo que ela tenha parte interiorizável, quando você exterioriza, você pode estar exteriorizando uma parte pré-discursiva dessa subjetividade, né, que conectaria, enfim, né, com as próprias noções de sujeito transcendental, sujeito universal, que está muito forte no estruturalismo francês, por conta do pensamento kantiano, né? Então, por conta da importância do pensamento do Kant para o estruturalismo francês. Quando ela está dizendo que a subjetividade é uma exterioridade, ela está dizendo que primeiro a gente faz, para depois a gente pensar no que fez. É quase uma teoria da merda, né? Quando você fala assim, eu fiz a merda, mas eu não pensei. É tipo isso, né? Ela está dizendo que, de alguma maneira, a gente faz, ou seja, né, a coisa é materializada, e essa exterioridade contínua que vai produzir uma interiorização, né? Ou seja, a partir desse fazer, que eu começo a pensar, e nesse diálogo do fazer, a pensar quem eu sou, né? O que seria essa identidade de gênero, o que seria, enfim, né? Todas essas dimensões que estão conectadas nesse sentido, né? E que ajudam a gente a pensar. Nesse sentido, então, né, é importante a gente pensar que a Butler, ela está muito conectada, né, a uma noção, né, da linguagem, né, mas pensando a linguagem, né, como distanciando a linguagem de uma faticidade, né, ou seja, essa ideia do fato. E aí é interessante, né, porque o Foucault, principalmente, está produzindo muito uma relação de distanciamento entre fato e acontecimento, né, e exatamente porque está tentando produzir um deslocamento da ideia do real, né, do que de fato existe, do que de fato é. Essa noção de acontecimento, ela é uma noção que está muito mais relacionada a uma narrativa, né, a realidade como uma narrativa, do que necessariamente como um fato, né? E é nesse sentido, e é esse olhar que a Butler está dando para essa dimensão da linguagem. Ela está produzindo um distanciamento importante das teorias cartesianas, né, do Russell, então a questão da fenomenologia, e do existencialismo sartriano também, porque de alguma maneira ela acha, né, que essas teorias são teorias que reproduziriam uma forma e uma distinção ontológica entre consciência e corpo, né, e que de alguma maneira produziria uma distinção. Essa distinção não é boa para Butler, né, exatamente porque é como se essa distinção colocasse o corpo sempre na função de representação do que a mente pensa ou do que a mente é, né? Então, dentro dessa formulação, é como se a mente ou a consciência estivessem sempre numa ação pré-discursiva e que o corpo, consequentemente, seria um operador, né? O corpo faz, né? E ele faz, e é só porque ele faz que ele passa a ser.
né? Então, tem um deslocamento importante do ser, que o ser, ele deixa de ser uma ontologia fechada e ele passa a ser resultado ou efeito de um processo de reconhecimento de um conjunto de fazeres, né? E de trajetórias de vida que estão sempre entendidas por essa dimensão mesmo do fazer. Isso vai conectar, então, né, a essa noção de linguagem, que não é uma facticidade, mas a linguagem como um acontecimento histórico, né? Então, a linguagem não é um fato, a essa noção de materialidade que está se distanciando dessa dimensão mais kantiana, né, da metafísica da substância, e essa ideia da matéria, que é sempre um processo, né, e que é um processo que necessariamente se constitui dentro de uma relação de poder, né? Então, a noção de poder, ela se torna fundamental porque ela, de alguma maneira, ajuda a gente a pensar as dimensões desse agir, né? E como é que as dimensões desse agir estariam sempre atreladas a determinados efeitos configurados pela noção de poder. O poder, ele se torna, né, e dentro dessas teorias pós-estruturalistas, o poder, ele é entendido sempre como um agir, e um agir que se configura sempre numa relação, né? Eu costumo dizer que a gente tem até um versículo bíblico para pensar poder no pós-estruturalismo, que é: ele está no meio de nós, né? Então, poder, ele não é uma pessoa, né? Ele não é uma instituição, o poder é um agir, e sempre que se age em relação a algo ou a alguém, e nessa relação, né, se constrói uma determinada noção de poder. Se o sujeito é uma relação, e se o sujeito emerge de uma relação, então o sujeito sempre emerge de uma situação de poder, né? Então, as teorias, né, pós-estruturalistas, e isso está muito forte no pensamento da Butler, elas são teorias que, de alguma maneira, vão produzir uma relação direta entre a constituição social e discursiva do sujeito, e é discursiva porque não tem nada pré-discursivo, né? Não teria nada anterior, não teria uma estrutura nesse sentido, e elas são, na verdade, né, enfim, além de serem discursiva, ser relacional implica a necessidade de pensar que estar em relação ativa, produz, configura formas de poder. Então, o sujeito, ele sempre se constitui numa relação de poder, e sob essa relação também se reveste de poder. É por isso que o sujeito é sempre um sujeito de poder, né? Então, essa dimensão do poder é realmente muito forte nesse sentido. Gente, eu acho que tem questão no chat, né? Que eu acabei não vendo. Eu tenho essa questão do João, eu acho que não tem mais nada antes, né? É a questão do falo, sobre a coisa... Então, né, dentro dessa dimensão, né, que a Butler está pensando, então, que não existe uma pré-discursividade, né, e que o sujeito, ele é uma materialidade expressa no corpo, uma materialidade que vem de uma relação social, né, e que, consequentemente, se constitui pela necessidade, né, o sujeito, ele se constitui junto com a constituição de sentidos para o poder, né? Então, produzir sujeito é produzir formas de poder e produzir linguagens de poder. Então, produzir sujeito é sempre produzir uma linguagem de poder.
E é como se a gente vivesse socialmente nesse emaranhado de produzir e se produzir como sujeito. Consequentemente, a gente vive nesse emaranhado de produzir e de se produzir no poder. A crítica nesse sentido, né, que a Butler está fazendo ao pensamento estruturalista, e aí, de alguma maneira, né, ela traz o Freud, não caracterizando o Freud como um autor estruturalista, mas pensando, né, como, de alguma maneira, o Freud está acessando e está produzindo uma teoria da representação, e uma teoria da representação que vai ser fundamental para a produção do pensamento estruturalista no início do século XX, né, essa dimensão, né, que de alguma maneira, apesar do estruturalismo reconhecer a importância da relação, e que você não tem significante e significado sem necessariamente você produzir, né, isso se estabelecer na relação, o sentido não está pronto, e essa é uma questão fundamental do estruturalismo, né, o sentido ele se dá numa relação, né, e é por isso que você precisa, de alguma maneira, entender a operação, para entender, de alguma maneira, né, a dimensão e a produção de um símbolo. A questão, né, que a Butler aponta é que essa dimensão estrutural, que seria necessariamente o que, né, no pensamento do Saussure, por exemplo, ele vai denominar como língua, né, e que seria o estruturante para a linguagem, ou seja, o estruturante para a fala, guardaria, né, uma potencialidade de sentidos que não necessariamente passariam por uma negociação social, porque estariam no plano da natureza. Essa dimensão, por exemplo, que o Freud dá ao parentesco, que é uma dissociação importante que o estruturalismo vai fazer, né? Quando o Lévi-Strauss e o Lacan lê o Lévi-Strauss, né? E o Lévi-Strauss está colocando o parentesco ali na dimensão entre natureza e cultura, o Lévi-Strauss está produzindo um distanciamento da teoria do parentesco, um pouco produzida pelo Totem e Tabu, né? A questão é que a Butler, né, e esses autores do pensamento pós-estruturalistas vão dizer, apesar de produzir um distanciamento importante para construir a noção de simbólico, ainda assim se conserva uma ideia de natureza, e uma ideia de natureza cujo sentido passa a ser fixo, né? E aí a preocupação da Butler sempre é demonstrar como, em vários textos da teoria mais clássica psicanalista, essa reposição da natureza acontece nessa definição dos papéis do masculino e do feminino e da própria posição que as genitálias passam a ocupar no modo como a gente vai estabelecer as nossas falas e os fragmentos para produzir o sentido, né? Então ela está, de alguma maneira, demonstrando que essa fixação que a gente tem em pênis, essa fixação que a gente tem na genitália, ela não é só um desdobramento da biologia do século XIX, né? Ela é algo que, de alguma maneira, encontra uma ressonância em fragmentos do pensamento, e aí ela traz esses pensamentos para dialogar, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que ela está tentando pensar. Agora, é super importante a gente recuperar que ela não está fazendo um exercício hermenêutico dessas teorias, né? Ela está construindo uma genealogia. Ao construir essa genealogia, ela está pegando trechos de pensamento, porque ela percebe a ressonância desses trechos em vários processos sociais que constroem o gênero como um problema, né? E constroem o gênero como uma questão. E aí ela está tentando entender, então, essa dimensão, a dimensão desses processos. Bom, tem que correr, que eu já falei 50 minutos e ainda nem cheguei. A coisa, né, enfim, né, eu acho que é super importante a gente pensar que essa posição teórica que a Butler vai ocupar,
ela é uma posição que de alguma maneira, ela tá, né, então, nesse exercício pós-estruturalista de produzir um distanciamento da teoria kantiana do sujeito e, consequentemente, uma aproximação da teoria hegeliana do sujeito, né? Então, a partir desses autores, entre as décadas de 70 e 80, surge realmente uma necessidade de recuperar o Hegel, né? E de pensar, de alguma maneira, as contribuições que o Hegel teria nesse sentido. E aí eu acho que tem uma outra coisa que a Butler é muito boa em fazer, né? E aí também constrói um pouco essa dimensão treteira dentro de uma pisciana, que é essa questão, né, que ela tem como se fosse, a gente pode chamar de dom, de pegar a escorregada do autor, sabe? Ela adora fazer isso. Então, tipo assim, você estava falando aquilo o tempo todo, aí você deu essa escorregada. E ela faz isso, assim, não importa o crush que ela tenha com o autor. Em algum momento, ela pega esse escorregão e dentro dessa configuração genealógica, ela constrói, né, o que é que esse escorregão produz para a construção de um problema social. Quando ela traz o Hegel, então, ela está fazendo essa mesma questão, né, o Hegel, que escreve a Fenomenologia do Espírito e que, consequentemente, vai ser um autor importante para a teoria fenomenológica. Ele vai falar, né, em um dos livros da Fenomenologia do Espírito, quando ele está falando do sujeito, e ele está pensando uma categoria, que é uma categoria que acaba sendo recuperada no século XX por vários autores que vão pensar a noção de sujeito e as teorias do poder, que é a noção de cena e de reconhecimento, né? O Hegel está tentando pensar que esse sujeito, ele só existe se existir alguém que é capaz de o reconhecer como tal, né? Então, o sujeito, ele não existiria fora de uma relação, e de uma relação pautada por uma gramática específica, que seria a gramática do reconhecimento de si e do reconhecimento do outro. Então, é como se a gente produzisse linguagens de reconhecimento o tempo todo, porque esse sujeito precisa sempre estar configurado em determinadas linguagens de reconhecimento. Essa linguagem específica de reconhecimento, né, que vai ser um pouco debatida pelo Hegel, mas que outros autores trabalham mais, né, inclusive o Althusser, que a Butler até se distancia e questiona bastante, o Foucault mais ainda, mas, né, que de alguma maneira está usando também essa dimensão. Sim, isso é super importante para o Fanon também. Essa dimensão, né, que é a ideia de interpelação, né? A interpelação, ela seria uma linguagem produtora da cena do reconhecimento, e ela seria uma linguagem produtora do sujeito na modernidade. O sujeito, ele se produz, né, e consequentemente, a interpelação, ela marca essa dimensão de um sujeito que também só existe dentro de uma relação de poder. E a produção, né, que são tecnologias produtoras de sujeitos, são tecnologias produtoras de relações de poder. A interpelação, ela produz uma relação que é uma relação que começa em desigualdade. Por quê? Porque o sujeito que pergunta, né, ou seja, ele coloca no sujeito outro a necessidade de se construir sempre em resposta àquela pergunta, que seria o famoso quem é você, né? E aí, enfim, né, tem toda uma questão realmente da produção de técnicas e de tecnologias de interpelação, né, que a gente estaria o tempo todo preocupados em responder quem nós somos, né, nas redes sociais, na vida, no RG, enfim, em tudo, e que, consequentemente, né, isso seria condicionante dessa materialidade do sujeito, né, porque o sujeito, ele precisa do reconhecimento para existir,
e esse reconhecimento estaria sempre mediado por essa relação, né, e por essa relação importante de interpelação. Essa noção muito hegeliana, né, da cena do reconhecimento, eu acho que ela se torna muito importante se a gente for pensar a obra da Butler, né, um pouco mais, sei lá, com um pouco mais de amplidão, porque de alguma maneira, né, ela ajuda a gente, ela coloca, né, em problemas de gênero, a categoria gênero como uma linguagem de reconhecimento, em corpos que importam, o corpo como lugar material da linguagem e de uma linguagem, né, que vai produzindo sentidos sempre nessa necessidade, né, de constituir e de configurar reconhecimentos, e nessa dimensão e nesse pensamento mais político, a violência ética como uma linguagem de poder e de reconhecimento, né? Então, como é que a gente, de alguma maneira, se desdobra nesse sentido? Alguém citou, né, o Fanon, e acho que é super importante a gente, né, fazer uma questãozinha aqui e posicionar o Fanon nesse debate. O Fanon, que é um autor, né, martiniquês, que ainda bem vem sendo muito recuperado no Brasil para pensar, né, questões relacionadas a reconhecimento, racismo, o debate, né, sobre as violências do sistema colonial. E a Butler, inclusive, né, passa a usar o Fanon, né, quando ela está escrevendo quando ela começa a escrever mais sobre essa questão das guerras. E o Fanon, né, na verdade, ele está dizendo que é como se o sistema colonial, ele não permitisse, né, ou ele produzisse uma cisão nesse processo da cena do reconhecimento, né, porque a pessoa escravizada, né, a pessoa que é trazida como escrava para um território colonial, como no nosso caso, né, a população negra, ou mesmo, né, a população indígena, que seria a população da terra, que sofreu o processo de escravização, sofreu genocídios, né, e foi sofrendo uma série de processos, eles são corpos, né, que vão emergindo nessa cena, atrelados a uma ideia de outricidade, né, ou seja, a noção de alteridade, que é a noção hegeliana para pensar a cena do reconhecimento, que seria produzida por esse quem é você, ela deixaria de ser possível no território colonial, né, porque essas pessoas, esses corpos, né, que são entendidos por um discurso racial, né, que consequentemente são colocados numa situação de desumanidade, eles seriam constantemente desumanizados, porque na cena do reconhecimento eles não são reconhecidos pela humanidade, né, então essa outricidade marcaria esse processo. Essa relação entre reconhecimento, corpo e humanidade, ela é fundamental para a gente entender o pensamento da Butler. O corpo abjeto, ele é abjeto porque ele é menos humanizado. Essa humanização é uma linguagem, né? E é uma linguagem que se dá numa cena de reconhecimento. O que a gente produz, então, já que sujeito sempre se constitui numa relação social e se constitui sempre dentro de uma relação de reconhecimento e de poder, é que, de alguma maneira, a gente está sempre produzindo processos de reconhecimento de humanidade e, consequentemente, produzindo sempre tecnologias desumanizadoras, né? A gente está sempre pensando como não reconhecer. E é no não reconhecer que a gente produz técnicas de reconhecimento de sujeitos, né? E, consequentemente, sujeitos que passam a ocupar posições que têm que lutar todo dia para continuar existindo, porque esse reconhecimento, ele tem que ser negociado dia a dia. É dentro desse processo, né, e é dentro dessa dimensão da gente pensar o reconhecimento como uma humanidade, né, e uma humanidade que existe enquanto um corpo materializado, ou seja, o formato, o perfil étnico-racial,
se aquele corpo é visto como gordo ou magro, se é um corpo entendido como normal, deficiente, se é um corpo que se encaixa, né, se é um corpo entendido como heterossexual, se é o corpo entendido dentro de um sistema binário de gênero, tudo isso, de alguma maneira, se tornam marcações, e marcações que são produzidas nessa cena do reconhecimento, e nessa cena constituidora desses sujeitos, né? Esse processo, né, e esse processo de marcação, é dentro desse processo de marcação que a Butler, então, em problemas de gênero, passa a pensar gênero a partir da noção de performatividade, né, e a partir do conceito de performativo. E aí eu acho que rapidamente vou falar sobre isso. O meu cronograma já diz que eu estou falando há 1 hora, então eu tenho que realmente caminhar para os finalmente, para a gente poder conversar. A noção de performativo, né, e a noção de performatividade vem a partir do diálogo com 2 autores, né, o John Austin e a teoria dos atos performativos, e o Derrida, né, e toda essa dimensão da ética da desconstrução. O Austin, né, de alguma maneira, ele desenvolve um pouco uma teoria da linguagem que está tentando se distanciar dessa dimensão de uma linguística mais estrutural, né, e que, consequentemente, reservaria um plano estrutural pré-discursivo para tentar pensar a língua e o sentido como algo que se daria no corpo, né, e que o sentido ele seria muito menos um conteúdo e muito mais uma forma, algo, uma prática, né, uma coisa realmente colocada, né, e configurada por esse corpo. No Derrida, esse processo, né, ele vem quase que fundamentalmente pela relação que ele estabelece a noção de performativo, que vem do Austin, aos conceitos de iterabilidade e citacionalidade. O que seria a iterabilidade e a citacionalidade? Esses 2 conceitos são conceitos que marcam, de alguma maneira, a posição que um determinado corpo ocupa dentro dessa cena do reconhecimento. E o modo como, de alguma maneira, uma pessoa, ela pode, ela não apenas esse corpo, não basta existir. Para existir, ele precisa se construir ou construir a sua existência como uma existência possível, né? Como uma existência palpável. Nesse sentido, então, o corpo, ele sempre precisa se configurar a partir de uma noção de iterabilidade, e essa iterabilidade, ela também tem que ter uma citacionalidade, ou seja, de alguma maneira, ela tem que se referenciar em relação a outros corpos. Ou seja, o que eu performo para dizer que eu sou eu como sujeito é algo que eu consigo performar porque eu encontro essa performatividade em outros corpos, né? E eu ajo, então, em coletividade nesse sentido. Quando não tem essa coletividade, eu não produzo a iterabilidade, a verdade sobre o meu eu. Consequentemente, eu não vou ser reconhecida como sujeito. Quer dizer, eu vou ter que ficar o tempo todo produzindo esse reconhecimento. Essa relação que o Derrida faz do performativo do Austin com esses 2 conceitos, ele vai ser ótimo para Butler para pensar a noção de performatividade. A noção de performatividade, então, ela tem uma diferença em relação aos atos performativos do Austin, exatamente porque ela muda o lugar do performer. Sei lá, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de novela, inclusive estou sentindo, adoro reprise de novela, mas estou sentindo falta das novelas, né, que estavam passando, né, pelo menos a das 8 que eu estava assistindo. Mas, quer dizer, o que é que nessa configuração, né, e nesse imaginário novelesco que eu tenho por causa da minha mãe, das mulheres da minha família, enfim, desde criança,
produz em mim, né? A gente sempre acha que a atriz é ótima quando a gente consegue perceber um deslocamento entre a atriz e a personagem, né? Então, o que produz o bom performer é essa possibilidade de deslocar do performer, mostrar que ele não é a performance, né? E que ele é outra coisa, ele é um eu, e a performance é diferente. A Butler vai dizer que essa relação entre o performer e a performance que o Austin faz acaba criando aquele 1% de pré-discursividade no Austin. Então, ela não vai curtir. Ela vai dizer que o que é que a performatividade faz? A performatividade faz esse processo de que é a performance que produz o perform. Ou seja, é nesse fazer constante que eu me entendo como sujeito e que, consequentemente, eu tenho condições de me distanciar do que eu faço, né? Então ela aprofunda essa centralidade, né? E aprofunda super essa importância do fazer. Por isso que a performatividade, ela é muito mais um ato citacional, como diz o Derrida, do que necessariamente um ato performativo, como diz o Austin, né? Exatamente porque ela está pensando na noção da performatividade de gênero, o gênero como um fazer que, para ser reconhecido como tal, precisa encontrar citacionalidade. Ou seja, ele precisa copiar de alguém. Ele precisa aprender a fazer com quem já faz, né? E consequentemente, a performatividade, dentro da noção de performatividade, né, e do sujeito, a partir de uma identidade de gênero, a gente está falando, de alguma maneira, de um sujeito que está o tempo todo com seu reconhecimento em risco, né? Porque a gente vive em cenas do reconhecimento, e cenas do reconhecimento que, por serem permeadas de poder, estão configuradas sempre pela interpelação do quem é você. Consequentemente, a gente vive a angústia e o sofrimento de sempre mostrar a verdade do nosso ser. Enfim, né, eu sou uma pessoa de exemplos toscos, então vou falar do BBB, que eu também assisti esse ano, porque na quarentena era o que tinha, né, e essa coisa, essa tensão de um programa como o BBB, da pessoa mostrar a verdade dela, né, que as pessoas têm que ver quem ela é, né, e muitas vezes essa necessidade de produzir um deslocamento entre o que se faz e quem se é, né. E, na verdade, né, o que a Butler está dizendo é que a gente produz filosoficamente essa distinção, mas socialmente a gente constrói tecnologias que atrelam o tempo todo o que a gente faz a quem não somos, né? E que, de alguma maneira, estão produzindo reconhecimento nesse sentido, né? Então, como é que eu reconheço você como sujeito? A partir do momento que você me diz com quem você transa. E aí eu vou ver se com quem você transa é factível para você obter esse reconhecimento ou não. Né? Ou, enfim, né? Todas as nossas práticas, de alguma maneira, elas passam a ter uma função fundamental porque elas configuram realmente o reconhecimento dessa nossa possibilidade de ser sujeito, que não é nada menos do que a possibilidade de humanização, né? É a humanização que a gente está discutindo. E o que a Butler está dizendo, então, quando ela está falando de performatividade de gênero, e depois ela vai, enfim, estender o conceito de performatividade para pensar reconhecimento de uma forma geral, é que a gente constrói uma cena do reconhecimento em que, basicamente, as pessoas, né, que estariam colocadas nessa cena em relações de poder e, consequentemente, em relações de desigualdade, são pessoas, né, são corpos, né, que, de alguma maneira, a humanidade,
depende da iterabilidade do seu gênero. Né? Se você não tem no seu corpo condições de performar um gênero, né, que não convença, ou seja, não produza citacionalidade, você tem o reconhecimento da sua humanidade desfigurado. Né? E é por isso, né, que, consequentemente, quando ela desenvolve a noção de violência ética, né, e consequentemente, quer dizer, qual é o efeito desse não reconhecimento, né, dessas performatividades que não se encaixam, né, nesses padrões. O reconhecimento disso são necropolíticas, né, são políticas de morte, porque o que a gente faz, na verdade, com os corpos que não têm a humanidade reconhecida, é produzir políticas de extermínio desses corpos, né, e é por isso que a gente tem uma mortalidade gigantesca, uma violência impressionante com pessoas travestis, com pessoas transexuais, né, enfim, a questão da população negra, quer dizer, toda vez que esse corpo se coloca nessa cena do reconhecimento, e dentro dessas relações de poder, né, a iterabilidade da performatividade desse corpo não consegue produzir esse convencimento do sujeito, esse corpo se coloca em situação completa de vulnerabilidade, porque esse corpo está passando por um processo de desumanização. Sendo desumanizado, ele, consequentemente, é foco de políticas de morte, né? Porque ele não produz necessariamente responsabilidades e proteções sociais éticas capazes de acolher a sua existência, né? De produzir essa citacionalidade, né? Enfim, eu vou parar, porque eu já falei 1h10, enfim, quero saber um pouco. Desculpa por ter passado. Eu acabei não falando da coisa da identidade, né? Que eu acabei não chegando lá. Mas só assim, rapidamente, essa coisa né, que o que a Butler está fazendo uma oposição entre a performatividade e a identidade, é que, de alguma maneira, ela está dizendo que muitas teorias, e aí ela está falando também de algumas teorias feministas, né, no caso do problema de gênero, que estão produzindo o conceito de gênero como um conceito analítico, elas, de alguma maneira, acabam produzindo a identidade como um efeito pré-discursivo, o que, consequentemente, produziria uma hierarquização de identidades e, consequentemente, também produziria uma nova cena do reconhecimento, ou seja, colocaria os corpos nessa cena de interpelação em que determinados movimentos dizem: diz aí quem é você, e eu vou dizer se você é esse sujeito de verdade ou não, né? Então, o que ela está dizendo é que mesmo na dinâmica dos movimentos sociais e dos movimentos identitários, a gente produz caixinhas de reconhecimento e coloca para fora os corpos que não se encaixam, né? E é por isso que ela está, de alguma maneira, comparando, e essa não é uma comparação que está tão clara no Problemas de Gênero, mas é uma comparação que ela recupera muito e desenvolve no livro que ela escreveu em 2015, né, que é Corpos em Aliança e a Teoria da Assembleia, que não é da Assembleia de Deus, que ela está realmente falando, né, ou seja, de pensar a performatividade, né, e como uma aliança, né, ou seja, que de alguma maneira a gente teria que se conectar a essa necessidade de pensar quais caixinhas de reconhecimento a gente está criando e pensar quem é que a gente está tornando objeto, né? Porque, de alguma maneira, até nos movimentos sociais, a gente produz tecnologias de abjeção. E essa dimensão da aliança seria uma dimensão da gente pensar, quer dizer, como flexibilizar essas caixinhas, né? Como trazer quem, de alguma maneira, não está se encaixando em lugar nenhum, né? Seria mais ou menos isso.
Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa. Thales e Paula. Se alguém quer falar que não gostou. Oi, Jaque, tudo bem? Oi, Rê. Eu quero falar, mas vou falar do jeito que eu consigo, assim, porque estou nesse momento de ler Butler e tentar entender Butler. E acho que é muito importante, agradeço muito, muito mesmo que você tenha topado passar esse tempo da sua vida aqui com a gente e conversar com a gente. Agradeço pela explicação da noção de sujeito em Butler, porque é algo que ficou mais claro agora, a partir dessa aula que você deu. E só para dizer que eu faço parte de um dos grupos do grupo de estudos dentro da rede, né, Inconsciente Real de Feminismo e Psicanálise, e acho que chamar você aqui para conversar com a gente hoje vem mesmo desse exercício, desse esforço que a gente está fazendo de entender que a psicanálise e de entender que a teoria lacaniana, ela não é produzida no vazio, né? E que é bem legal que a gente consiga entender que referências ela toma, e é bem importante a gente buscar entender também os fenômenos que estão no nosso tempo atual, as leituras sobre eles, integrar mesmo com a antropologia, com a filosofia, porque isso só enriquece e ajuda a gente a desenvolver, né, a leitura que a gente está fazendo de psicanálise hoje, né, a nossa clínica hoje. Então, só para dizer isso, assim, que a sua fala foi incrível, eu quero ser assim quando crescer, poder ser acessível dessa forma, falar de coisas tão complexas, mas, assim, é só um muito obrigada mesmo por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço muito, Rê. Jaqueline? Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, Eduardo. Primeiro, obrigado aí pela aula, pela exposição. Eu sou bastante iniciante em Butler, então vou fazer uma pergunta e aí você veja como é possível acolher essa questão. Com base na noção de performatividade, dá para a gente pensar, levando isso de um modo bastante radical, de que todo gênero seria singular? De que para cada sujeito haveria um gênero? Seria possível dizer isso por conta de sua performatividade? Ou seja, essa implosão implicaria em multiplicidade de gêneros singulares? Ótimo. Tem mais alguma ou eu já posso responder? Olha, Jaque, no chat aqui tinha algumas perguntas aqui, muitas vezes vai passando, eu né? não vi, desculpa. Estava dentro de um contexto. Não, imagina, está dentro de um contexto. Mas, enfim, a gente pode colocar para as pessoas perguntarem novamente ou reformular a pergunta também, né? Enfim. Eu só, então, vou responder o Eduardo, enquanto a gente vai vendo se tem outras perguntas. Então, Edu, eu acho que a partir, né, da teoria da Butler, acho que a gente pode pensar uma ambivalência dentro dessa questão que você coloca, que é uma ambivalência que acompanha muito a produção do sujeito e que acompanha muito todas essas questões, né? Então, tipo, qual seria essa ambivalência? Ambivalência no sentido de que é tão singular que hashtag só que não. Porque você está o tempo todo, quer dizer, a sua singularidade, ela depende de uma citacionalidade, ou seja, ela depende da possibilidade, da capacidade de coletivização e de aliança que você pode estabelecer para que a sua existência seja mais reconhecida, né? Quem mais tem aliança, mais tem existência reconhecida, né? Então é uma dimensão social. Quanto mais você se coletiviza, mais você se singulariza, porque mais a sua pessoa como única, né, e as questões que você pode proteger e que você pode realmente defender como subjetividade, estariam garantidas, protegidas e eticamente, enfim, né, responsabilizadas, né, e isso é interessante para a gente pensar, enfim, né, principalmente porque a gente está no Brasil, para a gente pensar, né, como não apenas
as questões de gênero, né, e a identidade de gênero está cortando esse processo de proteção das nossas singularidades, como a questão racial, né, porque é que a gente percebe que, de alguma maneira, a gente produz uma racialização desses reconhecimentos, né, e que, de alguma maneira, pessoas e corpos que ocupam uma posição dentro de um reconhecimento, né, de pessoas brancas, né, então dentro de uma branquitude, são corpos que de alguma maneira podem performar mais singularidades, porque a citacionalidade dessa singularidade está mais garantida, né? As pessoas não vão achar que você não é tão humano porque você faz cerveja artesanal, né? Citando aqui um exemplo da Santa Cecília, né? Enfim, né? Ou porque você tem um apartamento cheio de samambaias, né? Então, ou seja, a gente consegue desenvolver mais as nossas singularidades porque elas estão mais protegidas por essa citacionalidade que, no caso da gente, que enfim, subsiste num território, né, que passou por um processo violento de colonização, tem uma dimensão totalmente racializada para pensar nesse processo, né? Um corpo que não é entendido dentro de uma dimensão de branquitude é um corpo que, de alguma maneira, tem que conter mais as suas singularidades, porque ele precisa focar na citacionalidade o tempo todo, porque se ele for o mais certinho possível, ainda assim vai ter gente duvidando da humanidade dele, né? Então ele tem que... e aí é importante, eu acho que frisar uma questão que eu acabei não falando muito, dos processos de consciência, né? E da própria dimensão de inconsciente que aparece nesse pensamento, né? A gente não está falando necessariamente de um sujeito que está ali maquinando conscientemente o tempo todo o que ele pode fazer. Mas a gente está falando de um cálculo, que é um cálculo que, consequentemente, vai produzindo consciências também, né? E vai produzindo, consequentemente, processos que vão permitir com que a gente seja reconhecido numa determinada cena do reconhecimento dentro de uma relação de interpelação, né? Então, é essa ambivalência, né? Eu acho que quanto mais você produz citacionalidade, mais você pode se singularizar, né? Então, quanto mais coletivo você mais singular você consegue ser. Seria mais ou menos isso. Tá. Não, então, ou seja, né, dizer simplesmente que seria um gênero singular seria desconsiderar que tem singularidades que são mais reconhecidas e singularidades que são menos reconhecidas. Exatamente. Né? Obrigado, viu, Jaqueline? Imagina. Jaque, eu queria fazer uma pergunta. Pode falar, Elisa. Maravilhosa a sua aula, amei. Imagina. Não sei se vai fazer muito sentido, mas o que eu fiquei pensando? Como que a Butler entende como que é a noção de poder para ela? E eu fiquei pensando, por exemplo, em horizontes utópicos. É possível relações igualitárias? A gente pode falar disso? Ou, por exemplo, o futuro nem é uma questão, é sempre sobre o presente. Era isso. Eu acho até que a Butler, como pisciana, ela, inclusive nos últimos trabalhos, ela tem tentado, assim, pensar projeções futuras, assim, né? No livro, por exemplo, um pouco antes da pandemia, né, sei lá, faltava 10 dias para começar mesmo o isolamento social nos Estados Unidos, e teve o lançamento do livro dela, que é sobre a não violência, né? E que ela está falando sobre dessa coisa do reconhecimento e dessa questão da produção de uma ética, né, e que a violência é uma ética que a gente produz, que consequentemente faz a gente não estranhar quando alguns corpos são violentados e só estranhar quando alguns são, né? Então, que a gente vai construindo esse sentido, né, essa questão. E aí eu acho que ela tem uma aposta, né, que é uma aposta que vem aparecendo muito nos últimos trabalhos, né, quando ela, inclusive, né, quando ela veio para o Brasil em 2017, que ela sofreu perseguição porque foi chamada de bruxa, de mãe da ideologia de gênero, né, porque assim, quando a coisa é ruim é mãe, quando a coisa é boa é o pai que criou, o pai da medicina, né, o pai, enfim.
E aí ela foi chamada de mãe da ideologia de gênero e tudo mais, e um dos livros que ela lançou quando ela veio em 2017 era esse livro em que ela está falando sobre, está fazendo uma crítica ao sionismo, né, porque ela é uma crítica, né, uma pessoa muito crítica da situação, né, da faixa de Gaza e do modo como as pessoas não judias, né, têm sofrido violência, né, e uma violência territorial, né, de Estado, de uma série de processos, e ela fala, né, então tem um conceito que ela traz muito nesse texto, que é um conceito que ela tem tentado recuperar muito, e principalmente agora que ela apareceu muito falando durante a pandemia, né, então a Butler foi muito chamada para lives, escreveu textos e tal, que é esse conceito da coabitação, né, da coexistência, né, que seria realmente essa necessidade da gente, como se da gente reprogramar essa tecnologia da cena do reconhecimento, em que você está sempre trabalhando por interpelação, né, e jogando assim, esse eu reconheço, esse eu não reconheço. E aí quem você reconhece, você convive. Quem você não reconhece, você extermina, né? Você produz guerra, você produz uma série de ações de Estado, né? Porque o Estado, ele seria uma tecnologia de proteção dos reconhecidos, né? O sujeito reconhecido é um sujeito que recebe proteção de um Estado, em que, né, ela está pensando a necessidade da gente realmente produzir uma aliança com quem a gente não reconhece, né, e de pensar esses processos de coabitação, né, então eu acho que ela tem uma dimensão de que ela realmente espera muito lutar por um mundo melhor, né, e de alguma maneira tentar pensar, né, que haveria necessidade da gente fazer esse processo de reprogramação. Eu acho que uma questão interessante que a Butler faz é que ela não necessariamente está fazendo uma relação, né, política, por exemplo, de que esse seria um processo de um conservadorismo político, né? Ela está dizendo que isso é um processo geral, né? É um processo que o movimento social faz, é processo que políticas conservadoras estão fazendo, né? Então, não tem muito como a gente, como se não tivesse muito como a gente empurrar a responsabilidade para fora, né? A gente teria que, de alguma maneira, assumir esse exercício. Mas, enfim, estamos falando de uma pisciana, né? Porque se a gente estivesse falando do Fanon, ela fala assim, não, gente, é violência mesmo, vamos partir para porrada e para luta, porque não tem conciliação possível, né? Então, ela realmente está muito focada na necessidade, na possibilidade de produzir sistemas conciliatórios, né? Jaqueline, até por uma questão de perguntas que tinha no chat, olha, temos aqui tem uma que foi repetida, subir, teve o Gabriel fez, né, Jaqueline, poderia falar sobre a crítica que Butler faz a Lacan? A Júlia reforçou a pergunta, mas antes disso tinha uma pergunta aqui também, cadê? Arlane, professora, poderia comentar como a Butler entende subversão? Mas vamos começar por essa que foi repetida, né, da crítica que Butler faz a Lacan. Acho que seria bem bacana para a gente. Ah, tá legal. Enfim, eu trouxe até porque a gente se empolga, né? E aí, na empolgação, eu trouxe até uma coisa meio sobre um texto específico da Butler, que é o Clamor de Antígona, em que ela está recuperando a história de Antígona. E aí ela recupera, né, a leitura que o Lacan faz sobre Antígona, e eu acho que isso ajuda muito mais a gente entender um pouco nesse sentido genealógico, né, a crítica dela ao Lacan, e até mesmo a noção de parentesco do Freud, do que o que a gente lê, por exemplo, no texto que a gente conhece mais e acaba lendo mais, que é o Problemas de Gênero. Mas a gente pode fazer isso em outro momento. Agora, assim, muito rapidamente para a gente pensar, basicamente, né, eu acho que a grande questão que a Butler está pensando em oposição ao Lacan, aqui, enfim, o Lacan, ele seria, né, um autor, ele é um autor que está pensando a partir do estruturalismo,
né, e da teoria da linguística estrutural francesa. Ele tem um diálogo muito importante com o Lévi-Strauss, então com a antropologia estrutural também. Consequentemente, né, apesar de ser uma teoria muito importante para o reconhecimento dos processos de fala, das posições de fala, para a necessidade de se pensar que o sentido ele não estaria pronto, né, de que o sentido é relacional, de que a relação importa e de que a relação social é fundamental, né, para produzir esses sentidos, a Butler ela tem um incômodo não só em relação ao Lacan, mas, por exemplo, a Irigaray, que ela cita bastante, que também, né, recupera muito dimensões lacanianas, ao próprio Lévi-Strauss, porque ela vai trazer um incômodo com essa noção de simbólico, né, e basicamente, né, a grande questão que ela está tentando pensar é que o simbólico, ele construiria uma relação entre significante e significado que ainda seria uma relação que produz uma representação, né, ou seja, o corpo, a fala, ela acaba de alguma maneira sendo entendida como uma representação de algo, né, e é esse algo que o analista teria que de alguma maneira montar, né, ou seja, pensar, esse algo dialoga com a teoria estrutural, com a antropologia estrutural, com a linguística estrutural, porque esse algo é uma estrutura, né, e uma estrutura de pensamento. Esse ponto, de alguma maneira, para o pensamento da Butler, produziria um lugar pré-discursivo, né, e um lugar pré-discursivo que contribuiu, né, consequentemente, para se pensar posições genitálias, né, papéis de gênero, ou seja, para associar e colocar a natureza num lugar que dificultou alguns, enfim, alguns debates e algumas críticas produzidas mesmo a partir do momento em que se estabelece o conceito de gênero como um conceito analítico, né? Então, muito grosseiramente pensando, né, acho que essa é uma questão que valia a pena a gente destrinchar muito mais, mas eu achei que, enfim, né, para a gente dar uma introdução legal, acabou ficando muito longo, né, mas eu acho que basicamente é esse o incômodo que ela está tentando desenhar, né, e não é só em relação ao Lacan, são os pensamentos que constroem uma pré-discursividade, né, ela está tentando destituir a pré-discursividade. Seria mais ou menos isso. E com relação à questão da subversão, enfim, acho que tem, né, um debate bem importante da Butler em relação à subversão como um conceito, e ela por exemplo, tem até um livro, né, que ela faz com a Spivak, que é uma antropóloga, né, indiana. Eu acho que ela é filósofa, mas enfim, a gente na antropologia gosta de chamar todo mundo de antropólogo. E que, enfim, né, tá falando sobre essa coisa do Estado, né, e dos processos de subversão que constituem as relações com o Estado, principalmente para pensar a produção de um Estado em territórios coloniais, né, então essa análise da subversão é uma questão importante para Butler, porque vamos recuperar aquela coisa, né, que eu coloquei um pouco na conversa com o Eduardo, que é a coisa da ambivalência, né? O sujeito, ele é ambivalente, porque o sujeito, ele é produzido num processo de sujeição, na medida em que ele responde quem ele é, mas, ao mesmo tempo, enfim, né, poder, na medida em que, ao responder, ele se reconhece como sujeito e passa a exercer esse poder sobre outros sujeitos, né? Então, essa ambivalência, ela está muito na produção do sujeito. A subordinação, ela seria, então, uma experiência importante para a constituição do sujeito, né? Não é que ela está defendendo que o sujeito tem que ser o tempo todo subordinado. Ela está, na verdade, respondendo, ela, Spivak, né? Ou seja, são autores que estão, de alguma maneira, tentando responder a teorias que muitas vezes dizem que, em contextos de desigualdade, em contextos conservadores, você não tem sujeito
porque praticamente todo mundo viveria numa alienação, né, envolto por ideologias, sem condições de resistência, né, e são teorias que estão preocupadas em fazer as resistências aparecerem, né, ou seja, esse sujeito que não é reconhecido e que luta constantemente pelo reconhecimento, e essa luta, ela não é só uma manifestação na Paulista, essa luta são microações cotidianas que você tem que fazer, né, então, ela tem essa relação com a subversão, né, com as teorias da subversão, que é essa conexão com essas teorias pós-coloniais da subversão, né, e não necessariamente com a noção de subversão que estaria mais relacionada à teoria crítica e às teorias da dominação. Gente, só por uma questão de horário, né? O Marcelo, eu sugiro, né? Infelizmente, a gente vai para uma última pergunta. Marcelo escreveu ali no chat que gostaria de abrir o microfone, né, fazer uma pergunta mais específica. Pode falar, Marcelo. Obrigado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos. Tá, é porque minha internet não está muito boa, por isso até que eu entrei atrasado. Primeiro, professora Jaqueline, adorei a sua exposição, já acompanhei algumas outras exposições suas, live, o curso que você deu lá na USP, pelo YouTube, lá do Foucault e da Butler. Eu comecei a ler a Butler de forma muito recente, né, assim como outro colega acabou de falar. E tem um livro dela, O Corpos que Importam, né, Os Limites Discursivos do Sexo, tem um capítulo que me chamou muita atenção, em que ela faz uma certa crítica ao conceito de falo em Lacan. Para mim, apareceu uma certa crítica. E ela fala sobre o falo lésbico. E aquilo ficou um pouco assim, meio confuso para mim, e eu queria saber se você poderia falar um pouquinho sobre o falo lésbico desse capítulo, seria possível? O Marcelo, claro, mas assim, eu vou falar muito grosseiramente, porque é uma questão muito legal, né, interessante que ela desenvolve no Corpos que Importam e nesse capítulo, porque ela está também nessa questão fundamental, que é apontar, né, que dentro dessas caixinhas de reconhecimento, que até os movimentos sociais produzem, as mulheres lésbicas, né, não tiveram o mesmo estatuto e ocuparam as mesmas posições, né, de luta e de reconhecimento das suas necessidades que mulheres heterossexuais ocuparam dentro dos movimentos feministas, né, então essa é uma questão importante que ela está colocando que ela começa um pouco a falar no Problemas de Gênero, e que ela vai se debruçar muito mais no Corpos que Importam, até para responder críticas que ela começou a receber nesse sentido, né, a partir do Problemas de Gênero. E nesse sentido, então, né, é porque ela está dizendo que, principalmente, eu acho que a Monique Witt, né, que é alguém que ela cita bastante no Problemas de Gênero, e a Lucille Gueray também, acabam trazendo uma teoria do falo da psicanálise, e que, consequentemente, essa teoria do falo construiria, por transferência, né, porque é como se a mulher heterossexual estivesse mais próxima do falo, já que o prazer heterossexual dependeria dessa relação, né, colocando, então, né, a heterossexualidade, essa relação com o falo numa dimensão de natureza, né, e fazendo com que o desejo e a linguagem de desejo das mulheres lésbicas não tivesse reconhecimento dentro dos movimentos feministas, e mesmo através da produção do conceito de gênero, né? Então, quando ela está falando sobre a coisa do falo lésbico, primeiro, né, ela está abordando também essa questão da performatividade, né? Então, ou seja, em que momento o corpo de uma mulher lésbica é reconhecido, né, e consequentemente ele é reconhecido sempre quando performa alguma masculinidade, né, ou seja, mesmo na ausência do falo, ele teria que performar uma falosidade, né, e o quanto isso produz uma invisibilidade ainda maior em corpos, né, de mulheres que necessariamente não performariam essa questão, né, então ela está mostrando o quanto, mesmo nas teorias feministas e nas teorias até mesmo de autoras lésbicas,
se produziu uma naturalização dessas performatividades, né, na medida em que a heterossexualidade e essa dimensão binária conectavam muito o imaginário e um reconhecimento sobre o próprio desejo de mulheres lésbicas, né? Então seria mais ou menos isso. Obrigado, professora, super esclareceu. Imagina. Gente, eu sei que o horário já está bem apertado. Douglas falou, se puder, eu gostaria também. Mas essa, então, vai ser realmente a última, tá bom, gente? Depois teremos que lidar com a falta, né? Infelizmente, como... né? Faz parte, né? Faz parte. Jaque, valeu pela aula. Douglas, que saudade. Já que eu fiquei com inquietação, que é mais ou menos como a Butler poderia nos ajudar a pensar as fronteiras dessa escuta analítica e justamente de um viés totalmente crítico e não de um viés como já está sistematizado numa teoria freudo-lacaniana, e pensar justamente essa interpretação do sofrimento, por exemplo, como a melancolia de gênero, no que ela trata, né, falando que o gênero a partir de uma perspectiva melancólica, e também dessas novas identidades como não binárias, que eu acho que a psicanálise ainda tem uma relação muito complexa com esse tipo dessas identidades que já fogem, né, que já são pré-discursivas, porque fogem, por exemplo, do masculino e do feminino. Ai, ótimo, Douglas, obrigada. É uma questão também super importante, né, e super densa, então acho que a minha resposta também vai ser um pouco rápida demais, né, para a gente pensar as questões que estão englobadas nisso, mas eu acho que talvez o que a gente possa pensar que a Butler está desenhando, né, quando ela está pensando a psicanálise e quando ela está trazendo nesse exercício genealógico coisas dos textos do Lacan, coisas do texto do Freud também, né, que ela vai recuperar, é que, de alguma maneira, ela está pensando que a psicanálise se torna uma tecnologia de reconhecimento, né, e se torna uma tecnologia de reconhecimento a ponto, né, de se tornar também algo reconhecido pela própria linguagem jurídica e pela própria linguagem do Estado, né, quem é que, de alguma maneira, e aí é claro, né, a psicologia como ciência certamente, né, teria uma dimensão mais representativa, talvez, nesse sentido, mas para a gente pensar, né, que quando um corpo não convence em relação à citacionalidade da sua existência, né, seja por causa do gênero, né, ou, enfim, né, eu acho que a gente pode, talvez, falar um pouco mais sobre a questão do gênero por conta enfim, né, da questão das pessoas trans, essa pessoa, né, ela é encaminhada, então, para um serviço, e um serviço que, de alguma maneira, tem um pouco vamos dizer, esse papel de produzir esse reconhecimento, né, ou seja, de ter condições de alguma maneira, fazer com que esse sujeito e esse corpo passe a ter a sua identidade reconhecida. Nesse processo, então, né, eu acho que o que a Butler está tentando chamar a atenção é da importância da gente pensar como a psicanálise passou a ser usada como uma tecnologia de reconhecimento nesse sentido. E, consequentemente, ela pode ser operada também como uma tecnologia de desumanização, né? Então, como é importante, de alguma maneira, né, a gente configurar o papel que a fala tem nessa cena do reconhecimento e que ela tem como exercício interpelador e, consequentemente, como uma função de tentar encontrar nesse sujeito algo de verdadeiro, né, e algo que, consequentemente, ateste para o sistema jurídico e para outros sistemas sociais que essa identidade é uma identidade que possui facticidade, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar como talvez seja importante se pensar linguagens e formas, né, que talvez consigam, de alguma maneira, perceber, né, o quanto várias das teorias passam a ser entendidas e usadas
pelo sistema jurídico, pelo Estado, por essa dimensão da facticidade, né, do fato, do real, e o quanto seria importante a gente pensar que existe um processo, né, e que existe performatividades que não são operadas, né, ou que não possuem necessariamente uma linguagem e uma citacionalidade de reconhecimento, e o quanto seria importante que essa relação com a psicanálise ajudasse na configuração dessa linguagem, né, e não no não reconhecimento dessas performatividades, né. Então, eu acho que esse é um processo difícil, é um processo denso, porque não é uma questão que afeta só a psicanálise, né. Eu sou da antropologia, a antropologia também se torna uma tecnologia de reconhecimento, né, se constitui como uma tecnologia de reconhecimento quando um antropólogo, uma antropóloga que precisa, de alguma maneira, atestar para o Estado, para o sistema jurídico, a faticidade de um determinado pertencimento cultural, de um determinado pertencimento social, né, e que quando a gente faz isso, consequentemente, a gente está sendo colocado, né, e tem que se colocar em processos, em produção de técnicas e tecnologias de desumanização, né? Então, como é que a gente faz para, de alguma maneira, perceber nas nossas operações e nas nossas atuações o quanto dessa dimensão do reconhecimento e do não reconhecimento estão colocadas nas nossas atuações, né, profissionais e cotidianas, e como é importante a gente ter essa sensibilidade e tentar pensar, então, esses mecanismos de aliança, né, produzir realmente uma linguagem de reconhecimento de quem necessariamente não está sendo reconhecido. Acho que seria mais ou menos isso. Bem, gente, mas, né, infelizmente, né, o horário já deu, se estendeu bastante, mas, Jaque, muito obrigado, né, muito boa essa apresentação, esclareceu muita coisa, veio totalmente de encontro com o que a gente estava pensando nos nossos grupos também, né, já comentamos aqui no grupo de WhatsApp, quanto está preenchendo algumas questões que, né, que pensamos. Então, obrigado, quero agradecer, e agradecer, né, todos pela presença aqui, obrigado pela participação do evento, né, faremos mais, mês que vem, outros vamos divulgar, e é isso, gente, quem precisar está à disposição também, com o canal aberto de comunicação, tá bom? Eu quero agradecer muito a vocês pelo convite, pelo espaço, né, a quem ficou também no sábado. Enfim, fico super à disposição para a gente continuar o diálogo e espero que tenha sido, enfim, minimamente possível para a gente pensar entendimentos, assim, de questões. Foi ótimo, Jaque. Obrigada, viu? Imagina. Espero que tenhamos próximos. Não, com certeza. Obrigada mesmo. Tá bom. Um beijo. Obrigada a todo mundo que participou também.